de Fé, com Poliana Amaro. Senhor, no nome de Jesus, diante da Tua presença eu coloco a minha vida e a vida de cada pessoa que nesse momento me acompanha. O Senhor conhece a nossa história, o Senhor conhece as nossas vidas, o Senhor sabe quem somos, o Senhor contempla o nosso levantar, o nosso sentar, a nossa entrada e a nossa saída. Diante da Tua presença, com milhares de pessoas, irmãos e irmãs, acompanhando a programação, eu oro pedindo ao Senhor que a Tua mão poderosa se estenda sobre nós nessa tarde. Que o Senhor possa revelar, Senhor, a Tua vontade nos nossos corações. Cada pedido de oração que eu recebi pelo Zap da Mais, o Senhor, Pai querido, possa ir de encontro. Que a fé possa crescer no coração dos ouvintes. Que possamos ser fortalecidos, que possamos ser encorajados, que possamos ser renovados. Eu oro porque o Senhor nos ensinou a orar pedindo ao Pai e nos mostrando que o Pai, Ele é maravilhoso e como nós sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, o Senhor com certeza nos dará coisas melhores. E a Tua palavra assim diz que o Senhor tem coisas para nós que o olho não viu, que o ouvido não ouviu e que jamais chegou no coração do homem. O Senhor tem coisas maravilhosas preparadas para o Teu povo. Nessa tarde, Deus, eu oro pedindo ao Senhor, venha renovar as forças daquele que não tem nenhum vigor. Venha fortalecer, Senhor, aquele que está se sentindo oprimido, aquele que precisa de uma resposta. Senhor, que no nome de Jesus as cadeias sejam quebradas, que no nome de Jesus os grilhões sejam quebrados, que aquele que se sente fraco nesse dia seja fortalecido. Esse dia é único, nunca mais um dia como esse vai se repetir nas nossas vidas. Que possamos, Deus, olhar em nossa volta e saber que o Senhor está em tudo, que o Senhor está em todas as coisas. Revela, Senhor, a Tua palavra aos nossos corações. Não, Senhor, para apenas termos informação, mas para que possamos nos alimentar e crescer no conhecimento e na graça do Senhor. Que o Senhor possa ir de encontro, Deus, à casa, ao trabalho, à vida de cada pessoa que nesse momento está sintonizado na 90.9. O Senhor sabe a necessidade, o Senhor conhece os corações que estão aflitos, aqueles que estão apreensivos, aqueles que estão, Senhor, nesse momento angustiados. O Senhor conhece todas as coisas. Eu oro porque eu sei que o Senhor, só o Senhor pode fazer aquilo que o homem não pode fazer. Deus, a Tua palavra diz, clama a mim e responder-te-ei. Eu vou mostrar coisas grandes, profundas, ocultas que você não sabe. Eu oro no nome de Jesus nessa tarde. Espírito Santo, nos ensine, nos guie na Tua verdade. Nos guie, Senhor, na Tua palavra. Nos ensine a orar, nos ensine a contar os nossos dias, a vivê-los, Pai querido, sobre a Tua proteção, a viver os nossos dias debaixo da Tua direção. Que a Tua mão poderosa se estenda sobre nós. Que do mal não sejamos afligidos. Em nome de Jesus, clamamos que o Senhor fale conosco, que a Tua palavra venha como uma flecha, Senhor, afiada no nosso coração, que ela desvende, Senhor, os nossos pensamentos, que possamos, no nome de Jesus, sairmos desse dose de fé, fortalecidos, renovados, que haja milagre, Jesus, porque a Tua palavra traz à existência coisas que não existem. O Teu poder move o sobrenatural. Nós clamamos ao Senhor nessa tarde, nesse dia único, nesse momento, Senhor, aonde nos reunimos diante dessa programação, uma multidão de gente, Deus, sedenta por conhecer e por ouvir mais do Senhor. Fala conosco, Jesus. Renova as nossas forças, Senhor. Deus, traz libertação aonde precisa haver libertação, traz cura aonde precisa haver cura, Senhor. Abre os olhos daqueles que precisam enxergar, abre a mente daqueles que precisam compreender que Tu és Deus. O Senhor está exaltado, Senhor, sobre as nações, exaltado sobre a terra. A Tua palavra diz, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. O Senhor é quem faz cessar as guerras até os confins da terra. O Senhor quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Agindo o Senhor, quem impedirá? Que nós possamos confiar no Teu nome, confiar no Teu amor. Nós Te amamos, Deus, e desejamos que o Senhor se revele a nós através da Tua palavra poderosa, em nome de Jesus. Amém e amém.
E a palavra do Senhor nessa tarde, aqui no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 8, a partir do versículo 5, diz: Quando Jesus chegou a Cafarnaum, um oficial romano se aproximou dele e suplicou: Senhor, meu jovem servo está de cama, paralisado e com dores terríveis. Jesus disse: Eu vou curá-lo. E mais adiante, no versículo 14, Jesus chegou à casa de Pedro e viu a sogra de Pedro deitada na cama com febre. Jesus tocou em sua mão e a febre a deixou. Então ela se levantou e passou a servi-lo. Ao entardecer, trouxeram a Jesus muita gente possuída por demônios. Ele expulsou esses espíritos impuros com uma simples ordem e curou todos os enfermos. Cumpriu-se desse modo o que foi dito pelo profeta Isaías: levou sobre si nossas enfermidades e removeu nossas doenças. É interessante esse texto bíblico. Primeiro, quando Jesus ele chega à cidade de Cafarnaum, ele é abordado por um oficial romano que tinha um servo muito querido que estava em casa sofrendo com muitas dores e com paralisia. Jesus logo se prontificou e disse: eu vou curá-lo, mostrando para mim e para você que, independentemente da nossa circunstância, o Senhor tem uma disposição incrível para fazer um milagre na nossa vida. Como nós temos falado durante essa semana, às vezes ficamos na dúvida: será que Deus quer fazer algo na minha vida? Será que Deus tem um interesse em transformar a minha história? Será que Deus se preocupa comigo? Será que Deus se importa com o meu sofrimento? Será que Deus se importa com as minhas necessidades? Será que Deus vê o que eu estou passando? Será que Deus vê o meu sofrimento todos os dias a mesma coisa? Será que Deus ele enxerga isso? Será que Deus quer me ajudar? E a resposta da palavra de Deus, porque todas as histórias bíblicas têm um propósito, e o propósito da palavra de Deus, o propósito de cada história registrada é mostrar pra gente, revelar que Deus, sim, Deus ele quer fazer coisas maravilhosas na nossa vida. Quando nós vemos esses textos bíblicos aonde Jesus dizendo: eu quero, eu vou, eu toco, é porque ele faz isso mesmo, e é isso que Deus quer fazer. O apóstolo João, quando ele termina de escrever a história de Jesus, ele diz que Jesus fez muitos milagres, que Jesus fez tantas coisas maravilhosas, que se fosse descrever e registrar, não caberia-se nos livros do mundo, porque foram muitas as coisas que Jesus fez. Mas milagres, e até milagres repetidos, estão descritos aqui nos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Por quê e para quê? Para que a gente entenda o que Deus pensa e o que Deus deseja fazer em nossas vidas. Quando nós vemos o leproso dizendo: o Senhor quer me curar, ele queria saber se Jesus queria fazer na vida dele, porque ele sabia que Jesus podia. Jesus disse: eu quero. Agora nós vemos um oficial romano se aproximando de Jesus: tem um servo, uma pessoa lá na minha casa, Jesus, que está paralisada. Ela está com fortes dores, dores terríveis. Jesus já disse: eu vou curá-la. Jesus nem ao menos esperou, talvez, um posicionamento daquele soldado dizendo: Senhor, vai na minha casa. Jesus não esperou nenhum convite. Quando foi apresentada a causa diante de Jesus: eu estou com um servo na minha casa, tem um jovem na minha casa paralisado, tem um jovem na minha casa com dores terríveis. Jesus já se prontificou e disse: eu vou curá-lo. Ele quis ir, mas ele foi impedido de ir, porque esse homem, esse centurião romano, disse: não, Senhor, eu não sou digno que você entre na minha casa. Uma palavra que você mandar, uma palavra que o Senhor disser, o meu servo será curado. Porque eu sou um homem que tem autoridade sobre pessoas, e eu também estou sobre a autoridade dos meus superiores. Se os meus superiores me dão uma ordem, eu obedeço. E se eu dou uma ordem para os meus empregados, os meus soldados, aqueles que estão sobre as minhas ordens, eles obedecem. Se eu falo para eles irem, eles vão. Se eu falo para eles virem, eles vêm. Então, uma palavra que o Senhor disser, o meu servo será curado. Jesus se admirou porque ele disse: eu não achei em Israel uma fé como essa. E diz a palavra de Deus, Jesus liberou sobre aquele homem uma palavra de cura, dizendo: vai para casa, porque do jeito que você acreditou, do jeito que você creu, assim será. E o jovem foi curado na mesma hora, porque Jesus está disposto.
Jesus, ele diz, eu quero mudar a sua vida, eu quero curar você. Quando você apresenta uma situação para Jesus, quando você chega diante de Jesus, não importa como esteja a sua vida, talvez você esteja paralisado como esse rapaz. Aqui ele estava com uma doença física, ele estava paralisado por uma enfermidade, ele estava sentindo dores terríveis por causa de uma doença no corpo. Mas hoje, quando olhamos para essa palavra, o Espírito Santo, ele revela para a gente que existem pessoas que estão paralisadas na vida emocional, estão paralisadas nos sentimentos, estão paralisadas nos sonhos, estão paralisadas no lugar onde elas estão. Não vão para frente, nada vai para frente, não sai do mesmo lugar, nada muda, todo dia a mesma coisa. Todo dia os mesmos sentimentos, todo dia os mesmos pensamentos. E por mais que pede oração, e por mais que pede resposta, e por mais que pede as pessoas para orarem por ela, nada muda, nada acontece. A vida está paralisada, nada vai para frente. Não tem progresso na vida financeira, não tem progresso na vida sentimental, não tem progresso na vida em nada. Está paralisado. E pior do que estar paralisado e nada ir para frente, é ainda sentir dores terríveis. Existem pessoas que acordam chorando, vivem o dia chorando e dormem chorando. Sentem dores terríveis na alma e no corpo. Talvez você esteja como esse rapaz, paralisado, sofrendo dores terríveis na sua vida. A sua vida é chorar, você come chorando. Tem gente que nem come mais, nem almoça mais, nem consegue ter uma refeição tranquila, porque está totalmente tomado pela dor na alma. Mas eu quero dizer para você, o Senhor tem restauração para você. Jesus se prontificou quando o caso desse rapaz foi apresentado para Jesus. Jesus disse, eu vou curá-lo. Eu não vou para ver ele sofrer. Eu não vou para ver as dores. Eu não vou para poder dar uma olhadinha, uma bisoiada na situação dele, não. Jesus disse, eu vou curá-lo. Porque ele quer curar. Ele diz, sim, eu quero que você seja curado, eu quero te curar. E sim, eu vou curá-lo. E aí agora Jesus chega, depois que Jesus curou esse rapaz, ele continua as suas visitas, né? Ele continua a sua caminhada, ele continua o seu propósito, a sua missão. E no caminho da sua missão, ele chega na casa do Pedro, que era um dos seus discípulos. E quando ele chega na casa de Pedro, a sogra de Pedro estava acamada. Estava deitada na cama com muita febre. E o que Jesus fez com ela? Jesus tocou na mão dela e a febre a curou. Porque quando Jesus toca nas nossas vidas, não importa qual o problema que a gente esteja vivendo. Se for uma tristeza, a tristeza vai embora. Se for uma angústia, a angústia vai embora. Se for uma febre, vai embora. Existem pessoas aqui que estavam morrendo e Jesus curou. Existem pessoas que eram paralíticas, não andavam e Jesus curou. E elas passaram a andar, passaram a se movimentar. Quando nós olhamos para esses milagres, vemos que Deus tem poder tanto para curar, literalmente, pessoas paralíticas, pessoas cegas, pessoas surdas, mas também pessoas que estão com a vida paralisada. Gente, a palavra de Deus diz pra gente em vários momentos. O incentivo das Escrituras para nós é marchar, é ir avante, não é ficar parado. Deus nunca chamou o povo dele para ficar parado. Deus sempre nos chama para marchar. E a palavra de Deus diz lá em Hebreus que existe um descanso para o povo de Deus, resta um repouso preparado para nós. E nós precisamos continuar caminhando para esse repouso. Então a vontade de Deus não é que a gente se estagne, não é que a gente fique parado, não é que a gente fique paralisado. O desejo de Deus não é que a gente sofra. O desejo de Deus é que a gente viva uma vida abundante em sua presença. Jesus chega na casa de Pedro, toca na sogra dele e aquela febre vai embora. Ninguém pediu, ninguém implorou, ninguém falou, Jesus, aqui ó, eu tô com febre, vem cá e me cura. Não, Jesus chegou, viu que havia um problema e ele tocou naquela mulher e a febre a deixou. Porque quando Jesus chega, não tem possibilidades
de ficarmos da mesma maneira. E não importa qual seja o problema, seja grande ou seja pequeno. Existem pessoas que não pedem coisas para Deus porque o problema é pequeno. E elas acham que podem resolver e querem resolver porque é um probleminha pequeno. Não vão incomodar Jesus com isso, não. Eu quero dizer para você, quando Jesus está na sua vida, não importa se o problema é grande ou se o problema é pequeno, se ele te incomoda de alguma maneira, Jesus deseja tocar em você para que esse problema vá embora. Quando Jesus tocou na sogra de Pedro, ela logo foi curada, se levantou e começou a servir as pessoas que ali estavam. E diz a palavra que se cumpriu as Escrituras. Jesus levou sobre si as nossas enfermidades e removeu as nossas doenças, seja no corpo, seja na mente, seja na alma, seja no seu emocional. Receba a cura agora, em nome de Jesus. Amém.